Olá, hoje eu converso com um cardiologista que estuda as experiências de quase morte. Você sabe o que é isso? Durante a reanimação, depois de uma parada cardíaca, por exemplo, algumas pessoas dizem ter saído do próprio corpo e visto a si mesmos enquanto quase morriam. O Dr. Laércio Furlan nos explica agora o que causa essas experiências e como elas podem representar uma mudança de vida para muita gente. Obrigada pela participação, prazer falar com o senhor, Dr. Laércio. Sou eu que agradeço. Até lembrando que o Dr. Laércio, ele passou 35 anos trabalhando, convivendo diretamente com pacientes dentro de uma UTI. E foi a partir disso que o senhor começou a se interessar por esse assunto, Perfeito. né, Dr. Laércio? Porque o senhor deve ter visto muita coisa nesses anos todos. Durante os 35 anos, em que a gente esteve muito perto da morte, e como é uma UTI coronária, a incidência de parada cardíaca, não vou dizer que seja muito frequente, mas acontece. E nós temos um tempo limitado para recuperar essa pessoa. Em 2 minutos, o cérebro se desliga. Não tem atividade cerebral. Mas ele produz uma substância chamada glutamina que me dá 5 minutos para recuperá-lo. Então, eu tenho 5 minutos para recuperá-lo. E dessa experiência toda, depois de uns anos de UTI, eu passei a me interessar e fazer um levantamento, não só no Brasil, Curitiba, mas nos Estados Unidos, no Japão. Relatos O no que mundo é inteiro. que acontece com uma pessoa quando ela tem essa morte? O que acontece com ela depois, quando volta? O que ela nos traz de relato? Então, antes da gente entrar nesses detalhes que são muito curiosos, isso é caracterizado morte. De fato, a pessoa morre, os médicos, a comunidade científica considera uma morte que depois a pessoa volta. É isso? Isso mesmo. A neurociência já nos diz. Depois que a falta de oxigênio no coração, no cérebro, No cérebro. passa de 2 minutos, 3 minutos, há morte encefálica. Tá. Tudo que acontece depois tem que ser estudado. Então, nós temos várias hipóteses que nós vamos discutir depois. Isso quer dizer também, doutor Laércio, que muita gente passa pela experiência de EQM, como é chamada, Isso. experiência de quase morte. É comum o número de pacientes que passam por isso? Os que fazem parada cardíaca, principalmente dentro de UTI ou em outro local, eles passam por essa experiência quando reanimado. Porque quando não reanima, ele não nos traz Claro, a notícia, não né? volta. E todos se lembram do que viveram ou muitos nem se lembram? Isso é tão interessante que eles passam a nos dizer situações que viveram e que são comuns em mais ou menos 18% daqueles que são reanimados. O senhor percebeu como nós dois falamos? Eu perguntei, todos se lembram do que viveram? Viveram na morte. E o senhor também falou, se lembram do que viveram. Enfim, são as experiências. Agora, experiências, para a gente começar a entrar nos casos fora da consciência. Fora da consciência. Então, vamos lá. O que existem de relatos para a gente começar a entender o que acontece com esses pacientes? E não são apenas pessoas que sofreram parada cardíaca, né? Isso mesmo. Dentro dos estudos, eles começam a classificar assim. Isso só se dá em religioso? Não. Isso se dá em qualquer pessoa. Bem lembrado, até para ficar bem claro aqui na nossa entrevista, esse papo e esse tipo de experiência que é estudada, é pesquisada por médicos no mundo todo, não tem nada a ver com espiritismo? Não, tiramos religião fora. Não digo espiritismo, de qualquer religião outra. Fica fora. Tá. O estudo é científico, em cima dos dados, e o que nós escolhemos de dados? Quais são as conclusões desses dados? Isto aí, então, muitos autores, em várias experiências, nos trazem estes dados e existe até um professor chamado Grayson, que ele fez um tipo de questionário. Para se considerar a experiência de quase morte, tem que preencher certos critérios. Tipo um protocolo para que seja encaixado Isso numa mesmo. experiência de EQM. Não, esse está fora.
Não, esse aqui fica dentro do nosso trabalho, porque preencheu esses critérios. Doutor Laércio, o que as pessoas que passaram pela EQM relatam? Olha, tem 2 ou 3 tipos de manifestações. Existem pessoas que penetram num túnel. E esse túnel, assim, tem uma luminosidade no seu final, em que eles encontram os parentes que ele nem conhecia, e acaba, então, depois relatando para os familiares, dizendo, eu vi fulano, assim, etc. Eu vi uma pessoa com tal característica e alguém da Isso família descreve, era nosso Isso aí, avô, é o era o avô. bisavô, alguma coisa assim? Isso mesmo. Que nem ele mesmo conheceu. Uma outra situação, né? O pessoal permanece como no teto, observando a nossa reanimação. E eles relatam assim, sem dor, sem medo, observando uma situação, às vezes até numa expectativa se fica ou se vai. Sair do corpo, isso. Ele fica... Ver o próprio corpo. Essa parte, quer dizer, ele está sendo reanimado. E ele se sente como num corpo Etéreo, diferente, mas o dele mesmo, olhando o que acontece na sua reanimação. Tem sofrimento? Dizem que não. E eu vou me adiantar um pouquinho. Existe a história de uma mulher que aos 15 anos de idade ficou cega. Então, espera aí, para o pessoal que está nos ouvindo agora, nos assistindo, acompanhar, voltar com a gente no segundo bloco. Eu vou fazer um breve intervalo. O senhor vai contar a história dessa mulher e não só a sua própria história, porque o doutor Laércio também esteve em coma. Ele não só passou 35 anos trabalhando dentro de uma UTI, convivendo com pacientes que passaram por essa situação, como ele próprio também esteve dentro de uma UTI, né, doutor Laércio? Isso, sem parada cardíaca. Tá, mas Obrigado. Nós já voltamos depois do intervalo. Espere aí.